Alisson, você tem uma aula específica de programação, claro. Queria saber de que forma ela estimula o seu aprendizado em outras disciplinas e se outras disciplinas utilizam, na sua opinião e pelo seu aprendizado em sala de aula, esses conceitos básicos da programação lá na sua escola. Então, no NAVE, a gente tem uma coisa interessante que é a integração entre as matérias. Às vezes tem questões que até os próprios alunos reclamam, que é de física e relacionada à matéria de espanhol, por exemplo. Uma questão envolvendo física e espanhol. E nisso, tem trabalhos de programação envolvidos com química, programação envolvidos com português. Eu mesmo, no começo do primeiro ano, desenvolvi com alguns amigos meus um pequeno programinha que explicava a linguagem de programação por meio da linguagem de programação. O nosso trabalho é falar sobre metalinguística, a língua explicando a língua. E aí a gente fez um programa, mostrou e o Live toda hora assim, vamos agora, que teve agora um trabalho de geografia, falando sobre Chernobyl. Falando sobre formas de energia. E um amigo meu fez uma maquete em 3D, que você podia percorrer com o teclado e usar o mouse, e você ia pela usina e via. Isso são coisas que aparecem toda hora. Vamos fazer um trabalho integrado com isso, integrado com aquilo, e assim por diante. Quer dizer, essa é uma forma interessante, né, do aprendizado, da programação, né? E essa união das matérias, nessa convergência das disciplinas, né, Luiz? Isso é uma forma interessante que os professores podem ficar atentos também, né? Isso não tem que ser um ensinamento separado, como o Luciano colocou anteriormente, né? Uhum. Acho que tem um desafio muito grande que é abrir a cabeça dos nossos educadores para o uso da tecnologia. As pessoas estão muito encaixotadas sobre os usos de tecnologia, como o Luciano falou. A gente só esperar que a escola esteja com a infraestrutura. Isso eu trago também para a cabeça e a mentalidade de quem trabalha com a educação. O educador tem um grande desafio de fazer os links todos com as disciplinas correlatas junto à tecnologia, como é que pode explorar, como é que ele pode pensar, observar esses gaps e inserir tecnologia. A gente tem um caso muito interessante na Amazônia de um projeto social onde jovens estão empreendendo e criaram um aplicativo que no futuro vai ser uma plataforma para comercialização de tickets para as embarcações, porque o transporte lá é fluvial. Então eles perceberam uma necessidade, integraram, viram o fator de como é que a tecnologia poderia ser utilizada nessa necessidade social e inseriram. A mesma coisa é na escola. Então é perceber que conteúdo que você quer trabalhar e como é que você pode usar a tecnologia. A gente estava muito acostumado a receber o livro pronto. Sim. Com todas as matérias e todas as disciplinas. O conhecimento está espalhado na internet. E estimula muito também o faça você mesmo, né, do aluno, né? A autonomia do estudante também, né? Na verdade, isso nos lembra que possivelmente a função da escola não é ensinar, é provocar diálogos. Esse tipo de diálogo entre disciplinas, por exemplo, que o Alisson e o Luiz estavam mencionando aqui, é possivelmente a função máxima da escola. Então, você mencionou o livro didático. O livro didático é uma lista de coisas. Lista de coisas não são conhecimento. Conhecimento é a capacidade de disparar diálogos e resolver problemas da sociedade sobre os quais a gente está falando aqui. Então, a programação ajuda porque a gente pode usar essas possibilidades para construir artefatos que tornam a vida mais interessante e mais acolhedora. Aliás, se a programação não for usada para isso, eu não sou a favor da programação também, não. Agora, o mercado de trabalho também tem exigido pessoas com esse raciocínio lógico, com essa noção básica de programação. Isso também começa a aparecer no mercado de trabalho, Luiz? Começa muito. E tem um campo para a gente explorar muito grande. A gente tem um gap grande de programadores, gente que põe a mão no código e construa os sistemas, gente que faça a arquitetura dos sistemas, porque não adianta também só programar sem antes pensar em qual vai ser a arquitetura que você vai planejar do sistema. Gente que inclusive integra o design para isso, que se o software também não tiver estética, ele passa a não ser funcional. Se ele não for intuitivo, passa a não ser funcional. Mas extrapolando daí para outras áreas profissionais, hoje para uma área de administração de empresas, por exemplo, é a base pura para você trabalhar com logística, para você trabalhar com vendas. Se você quiser empreender o seu próprio negócio, para você montar o seu plano de negócios, para você entender como é que você vai vender a sua ideia
para um possível investidor. Tudo isso, a base da programação te ajuda nesta formação. O Alisson está no 3º ano, né? Já deve estar começando a pensar no mercado de trabalho, com certeza vai fazer o Enem. Essa é uma preocupação que você tem? E que áreas aí você pretende seguir? Então, lá na escola, a gente se divide as pessoas em pessoas que querem cursar a universidade, só cursar a universidade, pessoas que querem cursar a universidade e trabalhar, e pessoas que querem só trabalhar e parar com os estudos por um tempo. Você está em que grupo? Eu estou no grupo entre só trabalhar e trabalhar e estudar, né? Porque a gente está vendo nessa questão da necessidade que programação é prática. Às vezes você precisa entender a teoria, mas é que nem escrever um livro, por exemplo. Você só aprende a escrever escrevendo. Você tem lendo e escrevendo, no caso. E você tem que ter a noção do mercado, entendeu? Na escola a gente tem uma pequena noção ainda, mas a gente não sabe realmente como é, do que o mercado precisa, entendeu? Para depois, para chegar numa hora e empreender, eu principalmente sinto uma necessidade de saber como funciona o esquema de uma empresa de programação, como funciona o esquema de projeto, assim, grande, entendeu? Ou até um projeto empresarial. Queria entender um pouco mais sobre isso, e eu estou vendo que, para mim, o melhor seria trabalhar, entendeu? E estudar também, sem dúvida, que estudo é sempre. Essa é uma preocupação importante, Luciano? Eu quero contratar o Alisson para o Porto Digital em Recife, tá? Viu? Já vai sair com seu emprego. Essa preocupação, aliás, a expressão que o Alisson usa é muito interessante, essa como funciona. Eu estava pensando aqui que um médico que hoje entra no mercado de trabalho e tem que lidar com um conjunto de artefatos digitais bastante complexos, fazer uma cirurgia, às vezes uma cirurgia à distância, ele não precisa saber fazer a manutenção desse equipamento, mas se ele não sabe como funciona, em algum nível de abstração, ele não consegue resolver os problemas que são inerentes à sua própria profissão ao usar aquele equipamento. Então é nesse sentido que você passa a ser programado, se você não programar. Essa é outra expressão do professor Silvio Meira que eu acho interessante. Então, assim, a ideia de... Eu acho que duas ideias são muito poderosas na sociedade contemporânea. Uma é como funciona, que a gente já falou um pouquinho agora. A outra, que tem muito a ver com design, tem a ver com resolução de problemas complexos, é e se? Né? Porque eu sei como funciona, e se eu tiver uma ideia em cima dessa aqui, e aí eu transformo esse que eu sei como funciona em alguma outra coisa, que é a base de toda a inovação. É você se perguntar, e se funcionasse desse outro jeito? Aí você cria um novo artefato, um novo processo, um novo serviço. Você citou o Polo Digital, para quem não conhece, é um centro de inovação lá do Recife, né? Na verdade, o Porto Digital é um parque tecnológico no qual hoje já existem mais de 250 empresas e cerca de 7 mil funcionários, 7 mil colaboradores nas mais diversas áreas, entre eles muitos programadores, designers, mas também educadores como eu. Nós temos um conjunto de empresas que, por exemplo, desenvolvem aplicativos e artefatos para a educação. Bacana. Luiz, vocês têm um trabalho na Fundação Telefônica Vivo que estimula a programação e também tem o objetivo de democratizar esse conceito, né? Conta um pouquinho desse projeto. Bom, a gente, em parceria com a Fundação Lehman, está encampando o Programa E, que é um movimento que busca disseminar o aprendizado através da programação. Então, eu vou mostrar para quem está em casa o site do Programa E enquanto você responde, tá bom? Legal. Essa plataforma, ela congrega uma série de outras plataformas onde você pode aprender linguagem de programação, como Scratch, o Khan Academy, que traz uma série de conteúdos matemáticos, antes de você falar em código de software em si. Você tem o Code Academy. Isso que você citou são outras plataformas online, né? Exato. Então, todo esse conhecimento está espalhado e o Programa E tem essa missão de congregar numa única plataforma essas diversas plataformas espalhadas pela web e inspirar a sociedade para este aprendizado da linguagem de programação. Eu estou mostrando aqui o programae.org.br e aí tem vários níveis, né? Então, mesmo para quem nunca ouviu falar e nunca trabalhou com programação, tem aqui o nível básico, intermediário e avançado, né? Muito bacana essa plataforma. Alisson, você conhecia essas plataformas que o Luiz acabou de falar, o Scratch? O Scratch eu conheci no primeiro ano do NAVE, um professor apresentou para a gente a proposta, disse como funcionava.
E o Code Academy, a gente chegou a... Eu assim, com alguns amigos, nos inscrevemos, vemos como funcionava, só que a escola foi incorporando muitas matérias, a gente deixou de lado um pouco. Vamos esperar passar agora a época de provas que está chegando, o Enem também a gente tem que estudar, entendeu? Mas eu conhecia, só esse Programa E, se não me engano. Programa E, eu não conhecia, mas acho que eu vou dar uma olhada assim, que eu vou... Eu vou mostrar para quem está em casa rapidamente o site scratch.mid.edu, que o Luiz acabou de citar. Que tem aqui várias ferramentas, né, Luiz? Fala um pouquinho. A ideia de Programa E é até a linguagem do próprio jovem, né? Programa E. Vamos ver o que Programa vai dar. E você, né? É aquela coisa, e se eu programar, né, Luciano? E se? Pois é, eu queria finalizar o programa, a gente infelizmente está chegando ao fim, falando da importância para a vida pessoal de quem aprende a programar. A gente falou das habilidades que pode desenvolver na escola, nas habilidades para o mercado de trabalho, mas de uma forma geral, para a pessoa mesmo, as suas características, para o seu desenvolvimento no dia a dia da vida. Por que é importante essa programação para a vida? Eu acho que programação alimenta um tipo de pensamento e um tipo de raciocínio na pessoa, que a gente chama raciocínio abdutivo, que é encontrar valor nas diversas atividades humanas, ao invés de simplesmente buscar a verdade, que é mais para a ciência, digamos assim. Então, a programação, ela quer construir um valor para um determinado instrumento, um determinado serviço. E conhecer como isso é feito e poder colaborar com a criação de valores interessantes e produtivos para a nossa sociedade, é para isso que a programação serve. Gente, muito obrigada. Infelizmente o tempo acabou. Queria agradecer a presença de vocês, Luciano, Luiz, Alisson. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde. Obrigado a vocês.